Milionário sempre evitou a ideia de ter filhos, até que um dia uma mãe solteira apareceu à sua porta com um bebê e uma proposta irresistível. A partir desse momento, algo mudou dentro dele, de uma forma que ele jamais poderia prever. A manhã de inverno em São Paulo era implacável. A garoa caía incessantemente, cobrindo as elegantes ruas do bairro Jardins, com um véu cinzento que abafava até mesmo o barulho do trânsito. Otávio Medeiros estava em frente à janela panorâmica de seu escritório, no terceiro andar da mansão, observando as gotas de chuva dançarem na luz dos postes. Na mão ele segurava uma xícara de café, sempre a mesma marca, preparado na mesma hora, bebido na mesma posição. Ordem, previsibilidade, controle. Sua vida era como um mecanismo de relógio projetado com precisão. Às 6 da manhã, ele acordava sem despertador. Às 6h15 já estava de terno. Às 6h30, revisava os primeiros relatórios financeiros. Cada dia era idêntico há 15 anos, desde que ele construiu seu império imobiliário do zero e se tornou um dos homens mais ricos do Brasil. A mansão que ele mesmo projetou era um manifesto de sua filosofia de vida. 3 andares de mármore e vidro, cada cômodo pensado nos mínimos detalhes. Nenhum objeto supérfluo, nenhuma lembrança sentimental, nenhum caos. Ele morava lá sozinho, e os únicos sons que quebravam o silêncio eram seus passos nos pisos de pedra e o zumbido suave dos sistemas de ar-condicionado. O telefone tocou discretamente, a primeira de dezenas de chamadas de negócios planejadas para o dia. Otávio atendeu, mudando automaticamente para o inglês. A conversa era sobre uma aquisição imobiliária em Berlim, uma transação de dezenas de milhões de euros. Sua voz era calma, segura, cada palavra ponderada. Negociações eram um jogo de xadrez e ele sempre jogava para vencer. Ao encerrar a ligação, ele olhou para o relógio. 7h30. Hora de revisar documentos antes de ir para o escritório. Mas antes que pudesse abrir a pasta de contratos, ouviu um som que nunca havia perturbado a rotina matinal de sua casa. Alguém estava tocando a campainha. Otávio franziu as sobrancelhas. Não esperava ninguém. Sua assistente, Elisa, tinha as chaves e entrava pela porta dos fundos. Entregadores deixavam as encomendas no portão. E amigos? Na verdade, ele não tinha amigos que o visitassem tão cedo, ou em qualquer horário. O som se repetiu, desta vez mais longo, como se alguém estivesse apertando a campainha com certa desesperação. Otávio suspirou, largou a pasta e seguiu em direção à entrada principal. Seus passos ecoavam pelas paredes altas e a luz fria dos holofotes realçava os padrões geométricos do piso de mármore. Através do painel de vidro da porta, ele viu a figura de uma mulher, jovem, vestida com um casaco de inverno desgastado, segurando algo nos braços. Otávio hesitou. Sua primeira suposição foi simples, provavelmente um engano de endereço. Ele morava na parte mais exclusiva da cidade, onde até os carteiros precisavam passar pela segurança. Como alguém assim chegou até ali? Ele abriu a porta e o ar frio o atingiu como um tapa. A mulher estava à sua frente, tremendo de frio, e em seus braços dormia uma menininha embrulhada em um cobertor grosso. Por um momento, nenhum deles disse nada. Otávio observou a cena como algo tão irreal que sua mente precisou de tempo para processá-la. "Bom dia", disse a mulher, sua voz tremendo levemente, fosse pelo frio ou pelos nervos. "Meu nome é Lívia Carvalho. Vim por causa do emprego." Ela tirou um pedaço de papel dobrado do bolso. Otávio o pegou mecanicamente, ainda olhando para a criança em seus braços. Uma carta de recomendação da família Souza. Ele os conhecia superficialmente. Eles se mudaram para Londres no mês passado. "Senhora", ele começou, mas parou. A situação era tão absurda que ele não conseguia encontrar as palavras certas. Em 45 anos de vida, ninguém jamais havia parado à sua porta com um filho nos braços, pedindo emprego.
Eu sei que é uma situação incomum, Lívia continuou, como se lesse seus pensamentos. Mas eu realmente preciso deste trabalho. Sou mãe solteira e... A menininha se mexeu em seus braços, murmurando algo em seu sono. E posso garantir que minha filha não vai incomodar. Ela é muito comportada. Otávio ficou parado na soleira, sentindo o frio penetrar sua camisa de seda. Sua mente trabalhava em alta velocidade, analisando a situação como um problema de negócios. Por um lado, ele precisava de alguém para a limpeza. Elisa já havia mencionado isso algumas vezes. Por outro lado, uma criança em sua casa era uma ideia tão estranha ao seu estilo de vida que chegava a ser absurda. Ele olhou para Lívia, tentando avaliá-la. Ela era jovem, talvez na casa dos 20 e poucos anos, com cabelos claros salpicados de chuva e olhos da cor das folhas de outono. Apesar das roupas desgastadas e da situação financeira claramente difícil, ela se mantinha ereta com dignidade, não implorava, não chorava, apenas esperava sua decisão. A menininha abriu os olhos, grandes, escuros, curiosos por tudo. Ela olhou para Otávio sem medo, como se o avaliasse da mesma forma que ele avaliava a mãe dela. Por um momento, os olhares se encontraram e Otávio sentiu algo estranho, como se aqueles pequenos olhos vissem algo nele que ele mesmo não percebia. Por favor, entre, ele disse finalmente, surpreso com as próprias palavras. Está muito frio lá fora para conversar. Lívia acenou com a cabeça em agradecimento e cruzou a soleira de seu mundo ordenado. Lívia cruzou a soleira e sua primeira impressão foi avassaladora. O hall de entrada da mansão parecia o interior de um museu. Tetos altos, um lustre de cristal pendurado por uma corrente tão grossa quanto seu braço, um piso de mármore branco tão polido que refletia a luz. Tudo era perfeito, estéril, frio. Instintivamente ela apertou Júlia mais forte contra si. Otávio fechou a porta e olhou para elas. O contraste era marcante. Ela com seu casaco desgastado, a criança nos braços e tudo isso contra o pano de fundo de seu interior cuidadosamente orquestrado. Ele se sentia como um diretor de teatro que de repente recebia atores de uma peça completamente diferente. Talvez possamos nos sentar na sala, ele sugeriu, indicando a direção. Ele mesmo não tinha certeza do porquê de ter feito aquilo. Normalmente, ele conduzia entrevistas de emprego por telefone ou as delegava a Elisa. Mas algo naquela situação o fez agir contra sua natureza. A sala era ainda mais impressionante que o hall. Sofás modernos em tons de cinza, uma mesa de centro de vidro e cromo, e nas paredes, quadros abstratos que custavam mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Lívia sentou-se na ponta do sofá, como se tivesse medo de danificá-lo. Júlia abriu os olhos ainda mais, olhando ao redor com uma fascinação infantil. "Mamãe, isso é um palácio?" perguntou baixinho, sua voz ecoando pelas paredes altas. Otávio sentiu um estranho aperto. Ninguém nunca havia chamado sua casa de palácio. Casa, mansão, propriedade, investimento. Sim, mas palácio? Essa palavra tinha algo de conto de fadas, algo caloroso, do qual seu espaço era completamente desprovido. "Não é um palácio, meu amor", Lívia respondeu, acariciando os cabelos da filha. "É a casa do senhor Otávio." Júlia acenou com a cabeça, mas seu olhar ainda vagava pela sala. Parou em um dos quadros, uma composição de manchas azuis e douradas que lhe custara uma fortuna em um leilão em São Paulo. "Essa pintura parece o céu quando neva", ela declarou com uma seriedade que surpreendeu Otávio. Uma criança de 4 anos notou algo que ele nunca havia percebido, embora olhasse para a pintura todos os dias por 2 anos. "Júlia tem uma imaginação muito desenvolvida", Lívia explicou, com orgulho e um leve constrangimento na voz. "Ela frequentemente diz coisas que me surpreendem."
Otávio sentou-se em frente a elas, cruzando os braços sobre o peito. Ele tentou retomar o controle da situação, voltar à sua rotina. Aquela deveria ser uma simples conversa de trabalho, não uma sessão filosófica com uma criança de 4 anos. Vamos falar sobre questões e práticas, ele disse, entrando no modo empresarial. Sua experiência, expectativas financeiras, disponibilidade e, claro, ele olhou para Júlia, a questão da criança. O rosto de Lívia endureceu. Ela se endireitou, como se estivesse se preparando para uma batalha. Compreendo suas dúvidas, ela começou em um tom que, de repente, se tornou mais firme. Mas garanto que Júlia não vai incomodar. Quando trabalhei para a família Souza, eu a trazia apenas quando não tinha outra opção. Ela consegue brincar em silêncio, pode até ajudar com tarefas simples. Ajudar? Otávio levantou uma sobrancelha. Ela tem 4 anos. Ela sabe ler, Lívia respondeu com orgulho, e conta até 100. Sabe organizar coisas por cores, tamanhos, tem uma mente lógica notável. Como se para confirmar essas palavras, Júlia levantou-se do sofá e se dirigiu a uma estante de livros. Eram principalmente volumes sobre economia, direito empresarial, álbuns de arquitetura. A menininha inclinou a cabeça lendo os títulos. Estratégias de investimento na economia de mercado. Ela leu devagar, mas sem erro. Isso é sobre dinheiro? Otávio sentiu a mandíbula cair. Poucos adultos com quem ele trabalhava conseguiam ler aquele título com tanta fluidez. E aquela menininha fez isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sim, pequena, ele respondeu em um tom involuntariamente mais suave. É um livro sobre como as pessoas administram o dinheiro. Júlia acenou com a cabeça, como se a resposta dele fosse totalmente lógica, e voltou para a mãe. Lívia observou toda a cena com uma mistura de orgulho e apreensão. Ela sabia que a inteligência da filha às vezes assustava as pessoas, fazendo-as sentir-se desconfortáveis. Ela já foi à creche? Perguntou Otávio, ainda surpreso com o que acabara de ver. Sim, mas... Lívia hesitou. Quando perdi meu emprego anterior, tive que tirá-la. Não tenho condições de pagar a mensalidade da creche particular, e a lista de espera para vagas públicas é longa. Por enquanto, ela estuda comigo em casa. Otávio acenou com a cabeça, analisando a situação. Sua mente de negócios calculava automaticamente custos e benefícios. Por um lado, uma criança em casa significava imprevisibilidade, barulho, caos. Por outro lado, Lívia parecia uma pessoa responsável e sua situação financeira garantia que ela trabalharia duro. Qual é a sua formação? Ele perguntou de repente curioso. Algo na maneira como ela se expressava em sua postura sugeria que ela não era uma pessoa comum procurando trabalho como faxineira. Lívia baixou o olhar. Concluí administração na USP, disse baixinho. Mas depois do divórcio, depois que o pai de Júlia nos deixou, tive que aceitar qualquer trabalho disponível. Cuidar de uma criança limita as opções. Agora tudo começava a fazer sentido. Uma mulher inteligente e educada, forçada a trabalhar abaixo de suas qualificações, devido às circunstâncias difíceis da vida. Otávio conhecia essas situações através de relatos de sua assistente, mas nunca as havia encontrado diretamente. Por que não um trabalho de escritório? Talvez em meio período? Eu tentei, ela respondeu com amargura. Mas a maioria dos empregadores não quer saber de horários flexíveis ou da possibilidade de trazer a criança em emergências. E eu não posso pagar uma babá. Júlia, como se sentisse a tensão da conversa, abraçou a mãe. Mamãe é a melhor, disse com firmeza. Ela consegue consertar tudo e sabe de tudo. Lívia sorriu para a filha, mas Otávio percebeu a tristeza em seus olhos. Ele entendeu de repente o quanto aquilo que
Ela estava fazendo lhe custava. Ela não estava ali por escolha, estava ali por necessidade. Otávio levantou-se e foi até a janela, observando a chuva cair. Sua mente trabalhava intensamente, pesando os prós e os contras. A lógica lhe dizia para agradecer educadamente e fechar a porta. Sua vida organizada não era adaptada à presença de uma criança, mas algo naquela situação o incomodava. Senhor Otávio, Lívia falou, levantando-se também. Entendo que é uma situação incomum, mas se me der uma chance, prometo que não se arrependerá. Posso trabalhar em silêncio, com eficiência. Júlia pode estudar. Enquanto eu trabalho, ela não vai correr pela casa nem estragar nada. Ele se virou para ela. Ela estava agora ereta, com a mão no ombro da filha, e em sua postura havia algo que o lembrava de si mesmo em seus anos de juventude. A mesma determinação, a mesma necessidade desesperada de provar seu valor. Quais são suas expectativas financeiras? Ele perguntou finalmente. Lívia disse um valor que era consideravelmente mais baixo do que ele pagava por serviços de limpeza no escritório. Era evidente que ela contava cada centavo. Isso é muito pouco, ele declarou. E brevemente, para trabalhar em uma casa deste tamanho, com minhas exigências, ele pensou por um momento. Vou oferecer 1,5 vezes o que você pediu. Os olhos de Lívia se arregalaram de surpresa. Isso é muito generoso, mas eu não espero... Não estou fazendo isso por caridade. Ele a interrompeu. Estou fazendo isso porque sei o valor de um bom trabalho. E se você realmente tem a formação que mencionou, terei expectativas adicionais. Júlia bateu palmas. Posso fazer uma pergunta? Perguntou séria, como na escola. Otávio olhou para ela, com surpresa. A maioria das crianças era tímida em sua presença e aquela menininha agia como uma pequena adulta. Claro. Por que o senhor mora sozinho em uma casa tão grande? O senhor não fica triste? A pergunta foi tão direta que Otávio se sentiu momentaneamente desorientado. Ninguém nunca havia perguntado algo assim a ele. As pessoas supunham que sua vida era exatamente como ele queria. Júlia! A mãe a repreendeu corando. Não é apropriado fazer tais perguntas. Mas mamãe, é só uma pergunta. A menina respondeu logicamente. Na creche, a professora disse que perguntas ajudam a aprender. Otávio sorriu involuntariamente. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que apareceu em seu rosto naquela manhã. Não fico triste, ele respondeu finalmente. Gosto do silêncio e da ordem. Isso me ajuda a focar no trabalho. Júlia acenou com a cabeça, mas sua expressão sugeria que ela não compreendia totalmente essa lógica. E o senhor alguma vez tem vontade de brincar? Desta vez, Lívia se levantou bruscamente. Júlia, já chega. O senhor Otávio é muito ocupado e... Não, tudo bem. Otávio a interrompeu, surpreso consigo mesmo por querer continuar. A conversa. Não me lembro da última vez que brinquei. O trabalho é minha brincadeira. Que triste, Júlia declarou com uma simplicidade que o chocou. Mamãe também trabalha muito, mas sempre encontra tempo para brincar comigo. Ela me lê histórias, desenhamos juntas e às vezes dançamos na cozinha. A imagem de Lívia dançando na cozinha com a filha era tão distante de sua realidade que por um momento ele se sentiu como um estrangeiro, ouvindo a descrição de uma cultura que ele nunca havia visto na vida. Talvez devêssemos passar para os detalhes práticos, ele disse, tentando voltar a um terreno seguro. Horário de trabalho, escopo das tarefas. Nos 15 minutos seguintes, ele discutiu questões específicas com Lívia. Ela viria de segunda a sexta, das 8 às 16. Limpeza, passar roupa, manutenção básica da ordem. Júlia poderia ficar na área de serviço da casa, mas não em seu escritório ou quarto. Tenho apenas um pedido, ele acrescentou no final. Silêncio. Preciso conseguir trabalhar sem interrupções. Claro, Lívia concordou rapidamente.
Júlia consegue ser muito quieta. Não é, meu amor. A menininha acenou com a cabeça com seriedade. Consigo ser quietinha como um rato. Mas o senhor tem alguns livros com figuras para eu não ficar entediada? Otávio pensou. Ele não tinha livros infantis. Na verdade, ele não se lembrava de ter visto livros infantis em sua casa desde que era criança. Não tenho esses livros, ele admitiu. Não tem problema, Júlia respondeu. Posso ler livros de adulto. Mamãe diz que não preciso entender tudo para aprender. Esta foi outra coisa que o surpreendeu. A maioria dos pais protegia os filhos de conteúdos muito complexos, e aquela menininha abordava o aprendizado com uma abertura que lembrava verdadeiros cientistas. Certo, ele disse finalmente. Começamos na segunda-feira, pontualmente às 8. Lívia levantou-se, e em seu rosto havia um alívio tão grande que era visível a olho nu. Ela pegou Júlia pela mão e se dirigiu à saída. Obrigada, senhor Otávio, ela disse, e em sua voz havia uma gratidão sincera. Muito obrigada. Enquanto ela chegava à porta, Júlia se virou e acenou para ele em despedida. Até segunda-feira, senhor Otávio, ela exclamou. E talvez até lá o senhor encontre tempo para brincar. Antes que ele pudesse responder, elas já haviam saído. A casa voltou ao seu silêncio habitual, mas de alguma forma parecia mais barulhenta do que nunca. Otávio ficou parado no hall vazio, olhando para a porta fechada. Ele acabara de tomar uma decisão que poderia mudar sua vida cuidadosamente planejada. A primeira decisão espontânea em muito, muito tempo, e ele não tinha certeza se era um bom ou mau sinal. A segunda-feira chegou mais rápido do que Otávio esperava. Durante o fim de semana, ele ponderou sua decisão, analisando-a de todos os ângulos possíveis. Ele agiu com sensatez. Sua necessidade de controle suportaria a presença de uma imprevisível criança de 4 anos? Na noite de domingo, ele até considerou ligar para Lívia e cancelar todo o acordo, mas não o fez. Algo o impediu, talvez a curiosidade, talvez a imagem de determinação nos olhos dela. Pontualmente às 8 da manhã, ele ouviu uma batida suave na porta dos fundos. Ele a abriu e viu Lívia com Júlia, ambas vestidas modestamente, mas arrumadas. A menininha segurava uma pequena mochila e parecia animada. Bom dia, senhor Otávio, Lívia disse formalmente. Estamos prontas para o trabalho. Bom dia, senhor Otávio, Júlia acrescentou com entusiasmo. Eu trouxe meus lápis de cor e meu caderno. Prometi que serei quietinha. Otávio acenou com a cabeça e as deixou entrar. Ele começou mostrando a Lívia a casa, onde ficavam os produtos de limpeza, como funcionavam os aparelhos, quais eram suas expectativas para cada cômodo. Durante todo esse tempo, Júlia as seguiu em silêncio, observando tudo com a atenção de uma pequena detetive. Aqui é a lavanderia, ele explicou, abrindo a porta de um cômodo elegante com os mais modernos equipamentos. Roupa uma vez por semana, sempre às quartas-feiras. As instruções estão na parede. Júlia parou em frente à máquina de lavar como se estivesse diante de uma nave espacial. Isso parece um robô, ela declarou com admiração. Ela sabe lavar sozinha? De certa forma, Otávio respondeu, surpreso por estar lhe dando uma resposta. Ela tem diferentes programas para diferentes tecidos. Como um computador? Parecido. A menininha acenou com a cabeça, como se aquela informação fosse uma adição lógica ao seu conhecimento do mundo. Em seguida, ele mostrou a Lívia a cozinha. Era uma cozinha espaçosa e moderna, com bancada de mármore e eletrodomésticos que pareciam nunca ter sido usados. Porque, de fato, Otávio comia principalmente em restaurantes ou pedia delivery. Eu também devo cozinhar? Lívia perguntou, olhando ao redor do cômodo. Não, não será necessário, ele respondeu. Raramente como em casa. Júlia abriu um dos armários e espiou lá dentro.
Mamãe, aqui só tem panelas vazias, ela disse com surpresa. O senhor Otávio não gosta de comer? A pergunta foi tão direta que Otávio se sentiu momentaneamente constrangido. Como explicar a uma criança de 4 anos que comer era para ele apenas uma necessidade, mais um item em sua agenda diária? Eu como em restaurantes, ele explicou brevemente. Todo dia? Júlia perguntou com fascínio. Isso deve ser muito caro. Lívia corou. Júlia, não é apropriado perguntar sobre dinheiro. Ela repreendeu a filha. Mas eu só estou aprendendo. A menina respondeu logicamente. Como vou saber como vivem pessoas diferentes se eu não perguntar? Otávio a olhou com mais atenção. Aquela menina tinha algo que ele raramente encontrava até em adultos. Uma curiosidade autêntica pelo mundo, combinada com a falta de medo de fazer perguntas difíceis. Você pode perguntar, ele disse finalmente, mas nem sempre terei uma resposta que você goste. Júlia ponderou isso por um momento. Tudo bem, ela declarou. Mamãe também às vezes diz, é complicado, em vez de responder. Depois de terminar o tour, Otávio as deixou sozinhas e foi para seu escritório. Nas primeiras horas, ele quase se esqueceu da presença delas. Lívia realmente trabalhava de forma silenciosa e eficiente. A casa nunca estivera tão arrumada e ela encontrava maneiras de otimizar que ele nem sequer havia pensado. Ela reorganizava os armários da cozinha, de acordo com um sistema lógico, introduzia cronogramas de limpeza que economizavam tempo e até sugeriu mudanças no sistema de ar-condicionado que reduziram as contas de energia. Mas essa não foi a única mudança. Júlia, apesar das promessas de silêncio, trouxe para a casa algo que ele não conseguia nomear. Não era barulho no sentido literal da palavra. Era uma presença, vida. De manhã, quando descia para o café, frequentemente ouvia suas conversas baixas com a mãe na cozinha. Elas conversavam sobre tudo, sobre os livros que Júlia havia lido no dia anterior, sobre o que ela vira pela janela, sobre os planos para a noite. Essas conversas eram cheias de calor e proximidade que ele nunca havia experimentado. Naquela manhã, a situação tornou-se ainda mais interessante. Quando ele entrou na cozinha para pegar seu café, encontrou Lívia à mesa com um laptop, seu modelo antigo, que ele havia deixado em casa quando comprou um novo para o escritório. Desculpe, ela disse rapidamente, fechando o laptop. Júlia derramou suco no caderno dela e eu precisei imprimir novas tarefas da internet. Eu perguntei a Elisa antes se podia. Tudo bem, ele a interrompeu. O que você estava fazendo? Lívia hesitou, como se incerta se deveria dizer a verdade. Eu estava verificando suas contas de consumo. Júlia me perguntou quanto custava manter uma casa assim e notei algumas irregularidades. Otávio levantou uma sobrancelha. Elisa cuidava de todas as contas da casa e nunca houve problemas com isso. Que irregularidades! Lívia abriu o laptop e mostrou-lhe uma planilha que havia preparado. O senhor paga por um telefone fixo que não usa há 1 ano, por canais de TV Premium, enquanto liga a televisão talvez uma vez por mês, por assinaturas em 3 diferentes empresas de segurança que prestam os mesmos serviços. E Otávio olhou os dados com crescente surpresa. Lívia havia analisado seus gastos com a precisão de uma contadora e encontrou áreas que consumiam dinheiro sem nenhum sentido. Como você sabe disso? Ele perguntou. Estudei administração, lembra? Otimização de custos era uma das minhas áreas favoritas. Além disso, ela sorriu timidamente. Quando se vive com um orçamento muito limitado, automaticamente nos tornamos especialistas em economizar. Nesse momento, Júlia correu para a mesa com um desenho na mão. Senhor Otávio, mamãe disse que o senhor pode estar perdendo dinheiro com coisas bobas
Isso significa que pessoas ricas também podem não saber contar dinheiro? Otávio olhou para a menininha, depois para Lívia, e depois de volta para a tela do laptop. Em uma única manhã, aquela mulher fez uma análise que lhe pouparia vários milhares de reais por mês. Uma análise que ele deveria ter encomendado ao seu contador há muito tempo. Lívia, ele disse devagar, por acaso você não estaria procurando um trabalho adicional? Os olhos dela se arregalaram. Que trabalho adicional? Tenho uma empresa, ele respondeu com um sorriso. E aparentemente, preciso de alguém que saiba calcular melhor do que meus contadores atuais. Um rubor subiu as bochechas dela. Isso é um belo elogio, mas eu não tenho experiência em contabilidade. Mas você tem formação e, ao que parece, tem talento. Ele a interrompeu. Além do mais, você é sincera. Nem todo funcionário diria ao chefe que ele está desperdiçando dinheiro. Júlia bateu palmas. Mamãe vai trabalhar com o Sr. Otávio. Isso significa que agora seremos amigos. A palavra amigos pairou no ar como algo inesperado. Otávio não tinha amigos no sentido tradicional da palavra. Ele tinha colaboradores, contatos de negócios, conhecidos do setor. Mas amigos? Júlia, não se pode forçar ninguém a ser amigo. A mãe a repreendeu gentilmente. Mas eu não estou forçando, a menina explicou logicamente. Só acho que o Sr. Otávio é sozinho e poderíamos ser amigos dele. Não seria bom ter amigos? Otávio olhou para aquele rostinho pequeno e sério e sentiu algo que não conseguia nomear. Era um sentimento quente e ao mesmo tempo assustador. Talvez pudéssemos ser amigos, ele disse com cautela. Júlia sorriu o sorriso mais brilhante que ele já vira em sua vida. Ótimo. E amigos devem se conhecer melhor. O senhor pode nos contar algo sobre o senhor? Eu posso contar sobre nós. E de repente, sem saber por quê, Otávio sentou-se à mesa da cozinha, algo que não fazia há anos, e começou a ouvir a criança de 4 anos contar como era quando morava com a mãe, em um apartamento pequeno, sobre o jogo favorito delas, de inventar histórias sobre pessoas vistas pela janela, sobre como Júlia aprendeu a ler assistindo legendas na televisão. Eram histórias comuns, cotidianas, mas contadas com tanta paixão e alegria que Otávio se sentiu como um viajante que pela primeira vez ouve contos de um mundo estranho e fascinante. E o senhor? Júlia perguntou finalmente. Que histórias o senhor tem? Otávio pensou. Sua história era cheia de sucessos nos negócios, aquisições, transações, mas será que era isso que ele poderia contar a uma criança de 4 anos? É uma longa história, ele disse finalmente. Não tem problema, Júlia respondeu. Gostamos de histórias longas, não é, mamãe? Lívia acenou com a cabeça, olhando para ele com algo que parecia encorajamento. E pela primeira vez em muito tempo, Otávio começou a falar sobre si mesmo não como um empresário, mas como um homem. 3 semanas depois, Otávio notou que seus dias tinham agora um ritmo diferente. Ele não apenas trabalhava, às vezes descia até a cozinha para tomar um chá só para ouvir as conversas de Lívia e Júlia. Começou a deixar a porta do escritório entreaberta para ouvir os sons da vida na casa. E descobriu que o trabalho fluía melhor com aquele delicado fundo sonoro do que no silêncio estéril. Lívia se revelou um tesouro. Não apenas como faxineira, mas como alguém que via coisas que ele não percebia. Ela apontou que ele pagava seguros desnecessários, que alguns de seus investimentos estavam duplicados, que o sistema de gerenciamento de documentos no escritório poderia ser simplificado. Suas observações eram tão precisas que ele começou a levá-la a algumas reuniões de negócios como consultora de otimização. Mas nem tudo mudava. Júlia começou a deixar seus desenhos em sua mesa. Ela não pedia permissão,
Apenas deixava papéis com casas coloridas, animais e às vezes figuras assinadas Senhor Otávio, Mamãe e eu. Em um dos desenhos, os três estavam de mãos dadas em frente a uma casa que parecia uma versão da sua mansão desenhada por uma criança. Naquele dia, quando voltava de uma longa reunião no escritório, encontrou na cozinha uma cena que o surpreendeu. Lívia e Júlia estavam preparando o jantar. Um jantar caseiro de verdade. Na bancada havia vegetais. O cheiro de cebola refogada pairava no ar e ambas estavam levemente sujas de farinha. "Senhor Otávio!" Júlia exclamou ao vê-lo. "Mamãe está fazendo lasanha, aquelas de carne, as que o senhor gosta no almoço do restaurante." Otávio parou na soleira, completamente desorientado. Ninguém nunca havia cozinhado em sua cozinha. Ninguém a havia preenchido com cheiros e sons de frituras. "Desculpe", Lívia disse rapidamente, limpando as mãos no avental. "Sei que não deveria." Júlia estava com fome. "E pensei que, já que estamos aqui até tarde, por causa dessas novas tarefas que o senhor me deu." "Não estou bravo." Ele a interrompeu, surpreso por ser verdade. "É que ninguém nunca cozinhou aqui." "Que triste", Júlia declarou com sua franqueza habitual. "Cozinhar é legal, e uma casa sem cheiro de comida não é uma casa de verdade." Otávio sentou-se no balcão da cozinha, observando-as trabalhar. Lívia fazia a lasanha com uma destreza que falava de anos de experiência, e Júlia ajudava, arrumando as camadas na forma. Entre elas, conversas contínuas sobre o dia na escola, que Júlia finalmente começou a frequentar depois que Otávio ajudou a conseguir uma vaga em uma boa instituição. Sobre o livro que estavam lendo juntas, sobre os planos para o fim de semana. "O senhor já cozinhou alguma vez?" Júlia perguntou sem parar de arrumar a lasanha. "Há muito tempo", Otávio respondeu, "quando era estudante." "O que o senhor fazia de melhor?" Otávio sorriu com a lembrança. "Espaguete, bem simples, com molho de tomate de lata." Júlia enrugou o nariz. "Isso não parece gostoso. Mamãe faz molho de tomate com tomates de verdade. É muito melhor." "Júlia", a mãe a repreendeu, "não critique." "Mas não é crítica", a menina explicou. "É uma sugestão. Talvez mamãe pudesse ensinar o senhor Otávio a fazer molho de verdade." A proposta pairou no ar. Otávio olhou para Lívia, que corou. "Quer dizer, se o senhor quisesse..." Ela começou, timidamente. "Eu gostaria." Ele respondeu, antes que pudesse se conter. E assim começou sua primeira aula de culinária em 20 anos. Lívia explicava como cortar a cebola corretamente para não arder nos olhos, como reconhecer quando o alho estava perfeitamente dourado, como adicionar os temperos gradualmente para que o sabor fosse harmonioso. Júlia sentava em um banquinho alto, comentando cada passo como um comentarista esportivo. "Agora o senhor Otávio está adicionando orégano, um movimento muito ousado", ela dizia, fingindo ter um microfone na mão. Otávio riu. Riu de verdade, do fundo do coração, pela primeira vez em meses, talvez anos. Quando o jantar ficou pronto, sentaram-se juntos à mesa da cozinha. Foi uma sensação muito estranha. Comer comida caseira em sua própria casa, na companhia de outras pessoas. A lasanha estava deliciosa, mas esse não era o aspecto mais importante daquela noite. "Senhor Otávio", Júlia falou quando terminaram de comer. "O senhor pode ficar um pouco mais conosco hoje? Mamãe prometeu me ler uma história e talvez o senhor também quisesse ouvir?" Lívia olhou para a filha com surpresa. "Júlia, o senhor Otávio tem seus afazeres." "Na verdade..." Otávio a interrompeu. "Não tenho nada urgente hoje. Terei prazer em ouvir uma história." E assim, ele se viu na sala, sentado no sofá ao lado de Júlia, enquanto Lívia lia O Pequeno Príncipe. A menininha ouvia com atenção.
às vezes fazendo perguntas sobre o significado de palavras ou conceitos mais difíceis. Otávio também ouvia, mas sua atenção vagava entre a história e a voz de Lívia, quente, melodiosa, cheia de diferentes entonações para os diferentes personagens. "O senhor acha que o Pequeno Príncipe era solitário?" Júlia perguntou quando Lívia terminou de ler o capítulo. "Acho que sim", Otávio respondeu depois de um momento de reflexão. "Mas ele aprendeu a encontrar amigos em lugares inesperados." Júlia acenou com a cabeça sabiamente. "Como nós. Nós também encontramos um amigo em um lugar inesperado." As palavras da menina o atingiram com uma força que ele não esperava. Ele olhou para Lívia e viu em seus olhos a mesma surpresa. Era realmente amizade. O que estava acontecendo entre eles poderia ser chamado assim. Quando Lívia já levava Júlia para casa, a menininha o abraçou espontaneamente. "Obrigada pelo jantar com a gente", ela disse, "e por ouvir a história. Amanhã o senhor pode ficar de novo?" Quando elas saíram, Otávio ficou sozinho na cozinha vazia, onde ainda pairava o cheiro de comida caseira e onde na mesa havia 3 pratos em vez de 1. A casa parecia de repente maior e mais vazia do que nunca. Mas ao mesmo tempo, pela primeira vez em anos, ele sentiu como se pertencesse a algo mais do que apenas ao seu trabalho. A 5ª semana trouxe algo que Otávio não previu: as primeiras complicações reais. Tudo começou com um telefonema que ele recebeu na quarta-feira. De manhã, enquanto Lívia estava na lavanderia e Júlia desenhava na sala. "Otávio, precisamos conversar", disse a voz de Ricardo Almeida, seu parceiro de negócios mais importante. "Ouvi coisas estranhas sobre seu novo estilo de gestão." "Que coisas?", perguntou Otávio, mas já imaginava o que era. "Parece que você contratou uma faxineira como consultora de negócios. Parece que a está levando a reuniões com clientes. As pessoas estão dizendo que você está perdendo o rumo." Otávio sentiu a mandíbula tensionar. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, alguém começaria a fofocar sobre suas decisões incomuns de pessoal. Lívia tem formação econômica e demonstra uma intuição de negócios excepcional, ele respondeu friamente. "Otávio." Na voz de Ricardo havia impaciência. "Você sabe como isso parece? Um dos homens mais ricos do Brasil levando uma mulher para as salas de conferência que há 1 mês estava limpando o chão. Os clientes estão começando a questionar seu profissionalismo." "Meus resultados financeiros falam por si", Otávio respondeu, mas sentiu uma irritação crescente. "Por enquanto, mas a reputação é construída em anos e destruída em semanas. Tenho uma proposta. Contrate-a oficialmente e como assistente. Dê a ela roupas apropriadas, treinamento em etiqueta de negócios ou pare de levá-la a reuniões de vez." A conversa terminou, mas seu eco permaneceu na cabeça de Otávio pelo resto do dia. Sua reputação estava realmente em risco? Deveria ter previsto esses problemas? À noite, quando Lívia terminava o trabalho, ele pediu para ela ficar para uma conversa. Júlia brincava na sala, então eles puderam conversar a sós. "Lívia", ele começou com cautela. "Preciso te dizer uma coisa. Recebi hoje observações sobre nossa colaboração." O rosto dela imediatamente endureceu. "Que observações?" "Alguns dos meus parceiros de negócios acham que contratá-la como consultora foi inadequado." Lívia baixou o olhar e suas bochechas ficaram vermelhas de vergonha. "Entendo", ela disse baixinho. "Claro, uma mulher sem experiência que até pouco tempo atrás limpava..." "Não é isso", Otávio a interrompeu. "Suas ideias são ótimas, suas análises impecáveis. O problema é como as pessoas de fora percebem isso. Que eu não pareço alguém que deveria estar sentada à mesa de uma conferência." Ela terminou amargamente. Otávio silenciou, pois sabia que era verdade.
No ambiente deles, a imagem, muitas vezes, significava mais do que a competência. Tenho uma proposta, ele disse finalmente. Podemos contratá-la oficialmente como analista, com remuneração adequada, treinamento, guarda-roupa de negócios. Pare. Lívia o interrompeu, levantando a mão. Por favor, pare. Mas não quero ser seu projeto de filantropia, ela disse, e em sua voz surgiu uma nota que ele nunca havia ouvido antes. Era uma mistura de orgulho e dor. Não quero ser a mulher que precisa ser melhorada para se encaixar no seu mundo. Otávio sentiu como se tivesse levado um tapa. Não é isso. É exatamente isso, ela respondeu com firmeza. É que eu não sou boa o suficiente como sou, que minhas ideias são boas, mas eu mesma preciso de melhoria. Na sala, ouviu-se o choro de Júlia. Ambos se viraram imediatamente, mas a menina já corria em direção a eles. Mamãe, por que a senhora está gritando com o senhor Otávio? Ela perguntou em meio às lágrimas. Lívia se agachou ao lado da filha, abraçando-a com força. Não estou gritando, meu amor. Estamos apenas conversando sobre o trabalho. Mas Júlia não se deixou enganar tão facilmente. Ela olhou para Otávio com uma expressão que parecia uma acusação. O senhor deixou a mamãe triste? A pergunta foi tão direta e tão dolorosa que Otávio se sentiu como o pior vilão do mundo. Eu não queria, ele respondeu honestamente. Júlia acenou com a cabeça, mas sua expressão permaneceu séria. Mamãe diz que quando alguém nos deixa tristes, deve pedir desculpas e explicar por que fez isso. Da boca de uma criança de 4 anos, isso soava como lógica simples. Da perspectiva das relações de negócios adultas, era muito mais complicado. Você tem razão, Otávio disse finalmente, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Peço desculpas à sua mãe e peço desculpas a você. Mas por que o senhor fez isso? Júlia insistiu. Otávio olhou para Lívia, depois de volta para Júlia. Porque às vezes os adultos fazem coisas bobas quando têm medo, ele respondeu finalmente. Medo de quê? Essa pergunta o surpreendeu pela sua simplicidade. Medo de quê? De perder a reputação? De fofocas? Ou talvez ele tivesse medo de algo completamente diferente. Tenho medo que as pessoas falem coisas ruins sobre mim, ele respondeu sinceramente. Júlia pensou nisso por um momento. Mas isso é mais importante do que a mamãe ficar triste? A pergunta da criança de 4 anos o atingiu como um raio. Ele realmente colocou a opinião de pessoas estranhas acima dos sentimentos da pessoa que se tornou o que Lívia se tornou para ele. Uma amiga, algo mais. Ele olhou para Lívia e viu em seus olhos uma decepção que lhe causou mais dor do que qualquer perda nos negócios. Não, ele respondeu a Júlia, mas olhava para Lívia. Não é mais importante. Júlia acenou com a cabeça em aprovação. Que bom, porque mamãe é a melhor do mundo inteiro e ninguém deveria deixá-la triste. Lívia se levantou, pegando a filha nos braços. Vamos, Júlia, é hora de irmos. Lívia, espere, Otávio disse. Podemos conversar sobre isso. Talvez amanhã, ela respondeu sem olhar para ele. Preciso de tempo para pensar. Quando elas saíram, Otávio ficou sozinho em casa, que novamente parecia vazia e fria. Mas desta vez, essa vazio não era calmo, era doloroso. Pela primeira vez em anos, ele começou a se perguntar o que realmente era importante para ele. O dia seguinte foi como um retorno aos tempos de 2 meses atrás. Lívia chegou pontualmente às 8, mas estava diferente. Fria, distante, puramente profissional. Cumprimentava-o com um educado bom dia. Cumpria suas obrigações com precisão matemática e evitava qualquer contato visual. Até Júlia estava mais silenciosa que o normal, como se sentisse a tensão entre os adultos. Otávio tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar.
Ele ouvia os sons do trabalho de Lívia na casa e cada som lhe parecia estranho, frio. Não havia mais conversas calorosas pela porta entreaberta, perguntas espontâneas de Júlia, risadas vindas da cozinha. A casa novamente se tornou o que era antes da chegada delas, elegante, estéril, vazia. Por volta do meio-dia, quando ele saiu do escritório para pegar um copo de água, deparou-se com uma cena que o parou. Júlia estava sentada no chão da sala com um livro nas mãos, mas não estava lendo. Ela olhava pela janela com uma expressão que, em uma criança de 4 anos, parecia perturbadoramente triste. "Oi, Júlia", ele disse com cautela. A menininha olhou para ele, mas não sorriu como de costume. "Oi, Sr. Otávio", ela respondeu educadamente, mas sem seu entusiasmo habitual. "O que você está lendo?" "Nada demais", ela respondeu, fechando o livro. "Só estou sentada." Otávio sentou-se no sofá ao lado dela. Algo em sua postura lembrava-lhe a si mesmo quando criança, a mesma cautela, a mesma maneira de esconder os sentimentos por trás da educação. "Está tudo bem?" Júlia ficou em silêncio por um longo momento e então perguntou: "Senhor Otávio, o senhor não gosta mais da mamãe?" A pergunta o atingiu com a força de um martelo. "O quê? De onde você tirou essa ideia?" "Porque a mamãe está triste hoje, e o senhor também parece triste. E ontem vocês brigaram." Otávio não sabia como responder a uma criança de 4 anos a uma pergunta para a qual ele mesmo não tinha resposta. Ele gostava de Lívia? Essa palavra parecia fraca demais para o que ele sentia. "Adultos às vezes têm problemas complicados", ele disse finalmente. "Mas isso significa que não seremos mais amigos?" Em sua voz havia um medo que fazia Otávio se sentir um monstro. Aquela menina se apegou a ele, e ele lutava com sentimentos que poderiam destruir tudo o que eles haviam construído. "Seremos sempre amigos", ele respondeu, embora não tivesse certeza se era verdade. Júlia acenou com a cabeça, mas ainda parecia não convencida. "Espero. Porque o senhor gosta quando a mamãe faz o jantar para o senhor, e o senhor gosta quando eu leio meus desenhos para o senhor. E a mamãe gosta de conversar com o senhor sobre essas palavras difíceis nos jornais." Suas observações eram precisas e dolorosas. Sim, ele gostava de todas essas coisas, mais do que gostava. Elas se tornaram a melhor parte do seu dia. Nesse momento, Lívia apareceu com uma cesta de roupa. "Júlia, não atrapalhe o Sr. Otávio", ela disse friamente, sem olhar para Otávio. "Não atrapalha", ele respondeu rapidamente. "Estamos tendo uma conversa importante." Lívia olhou para ele pela primeira vez naquele dia. Em seus olhos havia algo que ele não havia notado antes, não apenas decepção, mas também tristeza. Uma tristeza profunda e pessoal. "Mamãe", Júlia falou, "posso perguntar uma coisa importante ao Sr. Otávio?" Lívia hesitou. "Depende da pergunta." Júlia se levantou e ficou entre eles, olhando para cada um com uma seriedade que em uma criança parecia quase cômica, se a situação não fosse tão tensa. "Quero saber por que os adultos param de ser amigos", ela disse, "e por que ninguém me explica o que realmente aconteceu." Lívia e Otávio trocaram olhares por cima da cabeça da menina. Ambos sabiam que Júlia merecia alguma resposta, mas nenhum deles sabia como explicar-lhe uma situação que eles mesmos não compreendiam completamente. "É complicado", Lívia começou. "Todo mundo diz isso." Júlia a interrompeu com uma frustração, que em uma criança de 4 anos soava como uma pequena explosão. "Mas eu não sou boba. Vejo que vocês brigaram e vejo que ambos estão tristes e não entendo por quê." Seu rostinho estava vermelho de emoção e seus olhos brilhavam com lágrimas que ela tentava conter. Otávio sentiu algo se quebrar em seu peito. Aquela menina estava sofrendo por causa de seu medo e orgulho.
por causa de sua incapacidade de lidar com seus próprios sentimentos ou com a pressão social. Você tem razão, ele disse finalmente. Você não é boba e merece a verdade. Lívia olhou para ele com surpresa. Otávio. Júlia, ele continuou, ajoelhando-se diante da menina. Eu discuti com sua mãe porque disse algo que a machucou. Eu disse a ela que as pessoas poderiam pensar que ela não era boa o suficiente para trabalhar comigo. Mas isso não é verdade, Júlia exclamou indignada. Mamãe é a melhor. Eu sei disso, Otávio respondeu, olhando agora para Lívia. Mas eu me preocupei com o que as outras pessoas pensariam. E isso foi egoísta da minha parte. Júlia semicerrou os olhos, processando aquelas informações. Isso significa que o senhor fez algo errado? Sim. E o senhor pediu desculpas à mamãe? Otávio hesitou e então balançou a cabeça. Não pedi desculpas corretamente. Júlia acenou com a cabeça com a seriedade de um juiz. Então, por favor, faça isso. Agora. A simplicidade da lógica infantil era ao mesmo tempo bela e aterrorizante. Otávio levantou-se e olhou para Lívia. Seus olhos estavam cheios de lágrimas que ela tentava conter. Lívia, ele começou, e sua voz tremia mais do que ele gostaria. Me desculpe. Eu não deveria ter sugerido que você não era boa o suficiente. Você é a pessoa mais maravilhosa que eu conheço. E se alguém não vê isso, o problema é deles, não seu. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. E sua reputação? O que as pessoas vão pensar? As pessoas sempre vão falar, ele respondeu, e ao dizer isso percebeu que era verdade. Mas você é real. E eu não quero perdê-la por medo de fofocas. Júlia bateu palmas. Essa foi uma boa desculpa. Não foi, mamãe? Lívia sorriu através das lágrimas, mas em seus olhos ainda havia cautela. Foi uma desculpa muito bonita, ela admitiu. E agora vocês são amigos de novo? Júlia perguntou com esperança. Otávio e Lívia se entreolharam, e no ar pairava a pergunta que nenhum dos dois ousava fazer em voz alta. Será que era realmente apenas amizade? Tudo mudou na sexta-feira à tarde, quando Otávio voltou do escritório mais cedo do que o normal. Ele planejava surpreender Lívia e Júlia com a proposta de um jantar juntos, talvez até uma saída para um restaurante. Pela primeira vez na vida, ele queria convidar alguém para um encontro, embora ainda não chamasse aquilo assim. Mas quando ele entrou em casa, ouviu vozes vindas da cozinha. Não eram as vozes familiares de Lívia e Júlia. Havia mais alguém lá, um homem. Ele caminhou em direção à cozinha, sentindo uma estranha tensão no estômago. À mesa estava Lívia, muito pálida, e em frente a ela, um homem de uns 30 e poucos anos, cabelos escuros, vestido com uma jaqueta de couro. Júlia estava sentada em silêncio no colo da mãe, abraçada a ela com força, como se estivesse com medo de algo. Quem é ele? Perguntou. Otávio entrando na cozinha. O homem se virou e o mediu com o olhar. Em seus olhos havia uma mistura de arrogância e hostilidade. Sou Marcelo Carvalho, ele disse. Pai da Júlia. As palavras atingiram Otávio como um tapa. Pai da Júlia. Lívia nunca havia falado muito sobre aquele homem, apenas que ele a deixou quando a menina era pequena. E agora, de repente, ele estava ali, sentado em sua cozinha como se nada tivesse acontecido. O que você quer? Lívia perguntou, sua voz tremendo. Quero conhecer minha filha, Marcelo respondeu, mas em seu tom havia algo que não soava sincero. E quero que conversemos sobre novos arranjos. Que arranjos? Otávio entrou na conversa, embora não tivesse certeza se tinha esse direito. Marcelo olhou para ele com irritação. E você, quem é? O novo namoradinho da Lívia? Marcelo! Lívia sibilou, puxando Júlia para mais perto. É o senhor Otávio, disse Júlia baixinho, as primeiras palavras que ela pronunciou desde que ele chegou. Ele é nosso amigo.
Amigo? Marcelo riu de forma desagradável. Lívia sempre teve problemas em diferenciar a amizade de outras coisas. Otávio sentiu uma onda de raiva que não experimentava há anos. Percebi que você não apareceu por aqui em 4 anos, ele disse friamente. O que o trouxe aqui agora? Marcelo levantou-se e sua postura tornou-se agressiva. Olha, meu caro, são assuntos de família, não seus. Papai, Júlia falou de repente, desvencilhando-se dos braços da mãe. Por que o senhor está gritando com o senhor Otávio? Ele é bom. Marcelo olhou para a filha e em seus olhos havia surpresa, como se não esperasse que a menina falasse. Júlia, meu amor. Ele disse tentando suavizar o tom. Papai quer te levar para passar o fim de semana. Você vai conhecer minha nova esposa, Patrícia. Temos uma casa grande, piscina. Não quero, Júlia disse com firmeza. Quero ficar com a mamãe e o senhor Otávio. Júlia, Marcelo começou e sua paciência começava a se esgotar. Ela disse não. Lívia o interrompeu, levantando-se da cadeira. Você não pode simplesmente aparecer depois de 4 anos e esperar. Posso e tenho o direito, Marcelo a interrompeu. Sou o pai dela e tenho um advogado que afirma que meus direitos parentais ainda são válidos. No silêncio que se seguiu, ouvia-se o tic-tac do relógio na parede. Otávio viu Lívia ficar ainda mais pálida. Você não pode estar falando sério, ela sussurrou. Muito sério. Patrícia não pode ter filhos. Queremos a Júlia para morar conosco. Júlia começou a chorar. Não quero ir com você. Você não é meu pai de verdade. Eu sou seu pai, Marcelo gritou, perdendo o controle. Otávio avançou instintivamente, colocando-se entre Marcelo e a menina. Chega, ele disse baixinho, mas em sua voz havia aço. Júlia está chorando. Isso significa que conversaremos sobre isso sem ela. Você não vai me dizer o que fazer com minha filha. E você não vai gritar com uma criança na minha casa. Os homens ficaram um em frente ao outro, e a tensão no ar era quase palpável. Lívia pegou Júlia nos braços, tentando acalmá-la. Estamos indo embora, Marcelo disse finalmente. Mas isso não vai acabar. Voltarei com meus advogados. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio pareceu ainda mais alto. Júlia ainda chorava e Lívia a embalava suavemente. Lívia, Otávio começou. Não, ela o interrompeu sem olhar para ele. Apenas... Não, preciso pensar. Mas podemos conversar sobre isso. Você não entende, ela disse, e em sua voz havia desespero. Ele tem dinheiro, advogados, uma nova esposa. Eu tenho... o quê? Um emprego de faxineira e um homem que, até uma semana atrás, tinha vergonha de ser visto comigo em reuniões de negócios. As palavras o atingiram como uma faca. Isso não é verdade. É, e nós dois sabemos disso. Ela pegou a chorosa Júlia e se dirigiu à saída. Lívia, por favor, ela se virou na soleira. Nos deixe em paz, Otávio. Pelo menos por um tempo. Quando elas saíram, a casa voltou a sua vazio. Mas desta vez, Otávio sabia que talvez nunca mais seria a mesma. Nos 3 dias seguintes, Lívia e Júlia não apareceram na mansão. Otávio ligou, mas o telefone de Lívia estava desligado. Ele foi ao endereço dela, mas ninguém abriu a porta. Sentiu-se como um homem que perdeu algo valioso e só agora percebia o quanto era importante. A casa voltou ao seu silêncio estéril, mas agora esse silêncio não era calmo, era aterrorizante. Cada canto o lembrava da presença delas. A cozinha, onde Júlia ajudava a mãe a cozinhar. A sala, onde liam histórias juntos. Seu escritório, onde ela deixava seus desenhos. Na terça-feira de manhã, Elisa, sua assistente, finalmente ligou. Otávio, tenho más notícias. Lívia pediu demissão, com efeito imediato. O coração dele subiu à garganta. O quê? Por quê? Ela não deu detalhes. Apenas que circunstâncias a impedem de continuar trabalhando. Ela enviou o e-mail às 3 da manhã.
Otávio desligou e imediatamente foi ao apartamento dela. Desta vez, encontrou alguém, uma senhora mais velha, provavelmente uma vizinha. A senhora Carvalho? Ele perguntou. Viajou ontem à noite com a criança. Disse que por um tempo. Para onde? A mulher encolheu os ombros. Não disse, mas parecia assustada. Otávio voltou para casa com uma sensação de vazio que nunca havia experimentado antes. Ele tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Cada som na casa o lembrava da ausência delas. À noite, seu advogado, Dr. Silva, ligou. Otávio, tenho informações sobre o caso Carvalho. Aquele ex-marido dela realmente entrou com um processo pelos direitos parentais. Ele alega que pode proporcionar melhores condições de vida para a criança. Quais são as chances dela? Para ser sincero, não são as melhores. Ele tem uma situação financeira estável, uma nova esposa, uma casa, e ela trabalhava como faxineira, mora em uma kitnet, está sozinha. Mas ela é uma boa mãe. Júlia não quer ir com ele. Os tribunais nem sempre se guiam pelo que a criança quer. Eles olham para a estabilidade financeira, condições de moradia, perspectivas futuras. Após a conversa, Otávio sentou-se na sala vazia, ponderando o que poderia ter feito diferente. Se ele não tivesse hesitado, se não tivesse se importado com a opinião das outras pessoas, se tivesse sido mais corajoso ao mostrar seus sentimentos. Na quarta-feira de manhã, ele recebeu um SMS de um número desconhecido. É Lívia. Estamos seguras. Por favor, não nos procure. L. Ele leu a mensagem 20 vezes, tentando encontrar nela alguma mensagem oculta, alguma pista. Mas era curta e clara. Ela não queria que ele a encontrasse. No mesmo dia, ele recebeu uma ligação de Ricardo. Otávio soube dos seus problemas. Talvez seja até melhor. Toda essa situação era embaraçosa. O que você quer dizer? Perguntou Otávio, embora já soubesse que não queria ouvir a resposta. Ah, você sabe, empresário rico e faxineira com criança. As pessoas fofocam. Não parecia bom. Otávio sentiu uma onda de raiva. E como, na sua opinião, deveria parecer? Calma. Só estou dizendo que talvez seja uma oportunidade para um novo começo. Encontre alguém do círculo certo. Uma advogada, uma médica. Ricardo. Otávio o interrompeu friamente. Você pode ir para o inferno. Ele desligou, surpreso com a força de sua própria reação. Mas naquele momento ele entendeu algo importante. Por anos, ele construiu uma vida que era certa aos olhos dos outros. Uma casa, uma carreira, um status social. Mas só agora, quando tudo isso perdeu o sentido, ele percebeu que era infeliz. Lívia e Júlia lhe deram algo que ele nunca teve. Um verdadeiro sentimento de pertencimento. A casa não era mais apenas um lugar para dormir, mas um espaço cheio de risadas, conversas, vida. O trabalho não era mais o único sentido da vida, mas algo que ele podia compartilhar com alguém importante. E agora tudo isso havia terminado, por sua culpa. À noite, pela primeira vez em meses, ele pegou uma garrafa de uísque e serviu um copo. Sentou-se à mesma mesa onde Júlia desenhava seus quadros e tentou entender como sua vida havia se complicado tanto. O telefone zumbiu com mensagens e ligações que ele ignorou. Elisa, clientes, parceiros de negócios, todos queriam sua atenção. Mas as únicas pessoas cujas vozes ele queria ouvir haviam desaparecido de sua vida. E o pior era que ele sabia que merecia aquele vazio. Uma semana de solidão ensinou a Otávio mais sobre si mesmo do que todos os anos anteriores juntos. Sentado em sua casa, vazia, ele entendeu que não queria mais viver uma vida que era certa aos olhos dos outros. Ele queria uma vida que fosse verdadeira. Na segunda-feira de manhã, ele tomou a primeira decisão. Ligou para o Dr. Silva. Quero ajudar Lívia Carvalho no processo de direitos parentais, disse sem rodeios. Otávio, isso pode ser complicado.
Se você se envolver oficialmente, a outra parte pode usar isso contra ela. Dirá que ela é dependente, que não é um relacionamento estável. Mas há algo que podemos fazer? Podemos, mas vai custar muito. E não há garantia de sucesso. Dinheiro não é problema, Otávio respondeu. Encontre o melhor advogado de família do Brasil. Ofereça-lhe tudo o que ele precisar. Após a conversa, Otávio sentou-se à mesa e fez algo que nunca havia tentado antes. Escreveu uma carta. Uma carta de verdade, à mão, em papel, não um e-mail ou SMS. Júlia, ele escreveu, sua letra geralmente firme e tremendo como a de um adolescente. Não sei onde você está, mas espero que esta mensagem chegue até você. Quero que saiba que penso em você todos os dias. Nos seus desenhos, nas suas perguntas, em como você lia meus livros de economia como se fossem histórias de dragões. Ele escreveu por 1 hora, contando a ela o quanto sentia falta dela, que a casa não era mais uma casa sem suas risadas. No final, ele acrescentou: prometo que encontrarei uma maneira de você poder ficar com a mamãe, porque algumas coisas são mais importantes do que dinheiro ou regras. E você e sua mamãe são as mais importantes. Ele enviou a carta para o último endereço conhecido de Lívia, esperando que a correspondência fosse redirecionada. No dia seguinte, ele foi à creche de Júlia. A diretora, doutora Santos, concordou em falar com ele. Júlia é uma criança excepcional, ela disse, muito inteligente, mas também sensível. Toda essa situação com o pai a afetou muito. A senhora sabe onde elas estão? A diretora hesitou. Mesmo que eu soubesse, não poderia lhe dizer. Mas talvez eu possa lhe dar o endereço da avó da Júlia, a da parte da mãe. Na quarta-feira, Otávio dirigiu para uma pequena cidade no interior de São Paulo, para uma casa em uma rua tranquila, cheia de ipês antigos. A senhora mais velha que abriu a porta, ele reconheceu imediatamente. Júlia tinha os olhos e a expressão dela. O senhor deve ser Otávio, ela disse sem parecer surpresa. Júlia fala muito do senhor. Elas estão aqui? A mulher acenou com a cabeça. No jardim. Mas, senhor Otávio, Lívia está sofrendo muito. Ela teme que cada decisão dela possa prejudicar Júlia. Eles passaram pela casa cheia do cheiro de pão fresco e velhas memórias. No jardim, ele as viu. Lívia sentada em um banco sob a jabuticabeira e Júlia brincando na grama com um gatinho. Quando a menina o viu, correu com um grito de alegria. Senhor Otávio, eu sabia que o senhor nos encontraria. Ele a abraçou forte, sentindo algo em seu coração voltar ao lugar. Senti sua falta, pequena, ele sussurrou. Lívia se levantou lentamente e em seus olhos havia uma mistura de alegria e medo. Você não deveria estar aqui, ela disse baixinho. Deveria, ele respondeu, porque eu pertenço aqui, com vocês. Otávio, não, ele a interrompeu. Desta vez eu vou falar. Eu cometi um erro. O maior erro da minha vida. Fui egoísta e covarde. Mas agora eu sei o que é importante. Júlia o via, abraçada à perna dele. Isso significa que seremos uma família de novo? Ela perguntou. A palavra família pairou no ar entre eles. Lívia olhou para ele com lágrimas nos olhos. Eu quero que sejamos uma família, Otávio disse, olhando nos olhos de Lívia. Uma família de verdade, mas primeiro precisamos vencer Marcelo. Não temos chances, Lívia sussurrou. Temos o melhor advogado do Brasil, temos a verdade e temos amor. Pela primeira vez, ele usou essa palavra em voz alta e, ao fazê-lo, sentiu-se livre. As 2 semanas seguintes foram intensas como nunca. Otávio se mudou temporariamente para um pequeno hotel na cidade para ficar perto de Lívia e Júlia durante os preparativos para o julgamento. Cada dia eles passavam juntos, planejando a estratégia, mas também reconstruindo o que havia sido rompido. A advogada, doutora Costa, foi intransigente em suas exigências.
Precisamos provar ao tribunal que Júlia tem uma situação estável com a mãe. Isso significa que a relação de vocês não pode parecer uma paixão passageira. Lívia corou. Nós não somos, mas vocês podem ser. A advogada a interrompeu pragmaticamente. A pergunta é isso que vocês realmente querem ou é apenas uma forma de vencer o caso? Otávio pegou a mão de Lívia na sua. É isso que eu realmente quero, ele disse com firmeza. Há muito tempo. Júlia bateu palmas. Então vocês vão se casar? Como em um conto de fadas. Talvez não imediatamente como em um conto de fadas. Lívia sorriu, pela primeira vez em semanas. Mas talvez no futuro. Naquela noite, quando Júlia já dormia, Lívia e Otávio foram passear pela cidadezinha. Caminharam em silêncio até chegarem a um pequeno parque à beira do rio. Tenho medo, Lívia confessou sentando-se no banco. Não do processo judicial. Tenho medo de nós. Do que acontecerá se isso não der certo. Otávio sentou-se ao lado dela, deixando um espaço entre eles. E do que você tem medo se der certo? Lívia pensou por um longo tempo. Tenho medo de não ser boa o suficiente para o seu mundo. Que um dia você acorde e pense que cometeu um erro. Sabe o que eu pensei quando morei sozinho naquela semana? Perguntou Otávio. Pensei que meu mundo estava vazio, que todas aquelas coisas que eu considerava importantes, dinheiro, status, opiniões das pessoas, tudo isso não significava nada se não tivesse com quem compartilhar. Ele pegou a mão dela. Júlia me perguntou uma vez se eu não ficava triste naquela casa grande. Eu disse que não, que gostava do silêncio. Mas eu menti. Eu estava muito triste. Eu simplesmente não sabia disso. Lívia olhou para ele com lágrimas nos olhos. E agora? Agora eu sei que casa não são paredes ou móveis. Casa é um lugar onde alguém te espera, onde você ouve risadas, conversas, onde cheira a comida caseira. Ele se aproximou. Lívia, sei que tenho muito a recuperar. Sei que a decepcionei quando você precisou. Mas se você me der uma chance, prometo que nunca mais terá que lutar sozinha. Ela se inclinou e o beijou suavemente. Foi o primeiro beijo verdadeiro deles, cheio de esperança, medo e amor. Talvez eu não saiba tudo sobre o seu mundo, ela sussurrou. Mas quero aprender, se você tiver paciência. Terei, ele prometeu. E talvez eu aprenda sobre o seu mundo, aquele onde se prepara o jantar, se lêem histórias e se conversa sobre tudo. Ela sorriu através das lágrimas. Nosso mundo, ela o corrigiu. Vamos construir nosso mundo. No dia seguinte, Júlia veio ao hotel com um presente. Um desenho no qual ela trabalhava há uma semana. Ele mostrava uma casa, mas não como a mansão de Otávio. Era uma casa menor, mas cheia de janelas. Em frente à casa havia 3 figuras de mãos dadas, e acima delas brilhava um sol amarelo. Esta é a casa onde vamos morar, ela explicou seriamente. Não, precisa ser grande, mas precisa ser cheia de amor. Otávio pegou o desenho e o pregou na parede do quarto do hotel. Será a primeira coisa que vou pendurar em nossa nova casa, ele prometeu. Nossa? Júlia perguntou com esperança. Nossa? Ele confirmou, abraçando-a e a Lívia. Pela primeira vez em meses, eles se sentiram uma verdadeira família. Mas a batalha mais importante ainda estava por vir. O dia do julgamento se aproximava rapidamente, e com ele, a chance final de ficarem juntos. Otávio sabia que faria de tudo para proteger aquela pequena, mas, para ele, a mais importante família. Porque ele finalmente entendeu que eles eram seu verdadeiro lar. O dia do julgamento estava nublado e frio. Otávio, Lívia e Júlia sentaram-se na sala do tribunal, cercados por advogados e estenógrafos. Júlia, vestida com seu melhor vestido, segurava firmemente a mão da mãe e a todo momento olhava para Otávio, buscando em seus olhos a certeza.
A juíza, uma mulher séria de meia-idade, iniciou os depoimentos. O primeiro a falar foi o advogado de Marcelo, um jovem e agressivo defensor que apresentou Lívia como uma mãe instável, vivendo de trabalhos esporádicos e envolvida com um homem por benefícios materiais. Meu cliente pode proporcionar à criança condições de vida estáveis, ele dizia com convicção. Uma casa de 200 metros quadrados, jardim, a possibilidade de estudar nas melhores escolas. E, acima de tudo, uma família completa, com mãe e pai. Quando chegou a vez de Marcelo depor, Otávio o observou atentamente. O homem parecia confiante, respondia às perguntas fluentemente, destacava suas realizações profissionais e financeiras. Há 4 anos eu precisei ir embora, ele explicou à juíza. Eu era jovem, irresponsável, mas agora estou pronto para ser o pai que Júlia merece. Por que durante esses 4 anos o senhor não teve contato com sua filha? Perguntou a doutora Costa. Marcelo hesitou pela primeira vez. Lívia era contra. Ela dizia que seria melhor se eu desaparecesse da vida delas. Isso era uma mentira e todos sabiam disso. Lívia nunca o proibira de ter contato com a criança. Ele que decidiu ir embora quando percebeu que a paternidade era mais do que idealizações românticas. Em seguida, Lívia depôs. Ela estava pálida, mas determinada. Contou como criou Júlia sozinha, sobre as noites sem dormir quando a menina ficava doente, sobre como trabalhou duro para dar à filha tudo o que ela precisava. Talvez eu não possa dar a ela uma casa luxuosa, ela disse, sua voz tremendo levemente. Mas eu lhe dou amor, atenção, estabilidade emocional. Conheço cada um de seus livros favoritos. Sei do que ela tem medo no escuro, lembro-me de cada uma de suas primeiras vezes. O advogado de Marcelo tentou desacreditá-la. Mas sua situação atual, um relacionamento com um empregador, não é acidental? Não é uma forma de melhorar sua situação financeira? Lívia se endireitou. Meu relacionamento com Otávio começou como amizade. Nós o construímos com base no respeito mútuo e no amor. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Quando chegou a vez de Otávio, ele se apresentou perante a juíza com uma confiança que ele não sentia. Falou sobre como Lívia e Júlia mudaram sua vida, sobre o fato de querer ser não apenas parceiro de Lívia, mas também padrasto de Júlia. O senhor está ciente da responsabilidade que isso implica? Perguntou a juíza. Sim, ele respondeu sem hesitação. E estou pronto para isso. Júlia não é, para mim, um fardo ou uma obrigação. Ela é parte da família que quero construir. O momento mais importante chegou quando a juíza decidiu conversar com Júlia em particular. A menina foi levada para uma pequena sala ao lado do tribunal. A espera foi exaustiva. Otávio segurava a mão de Lívia, sentindo-a tremer. Após 30 minutos, Júlia voltou. Ela estava calma, mas em seus olhos havia uma expressão de seriedade que não combinava com uma criança de 4 anos. A juíza anunciou um recesso para a deliberação. Quando todos saíam da sala, Júlia se aproximou de Otávio e Lívia. A juíza me perguntou onde eu queria morar. Ela disse baixinho. Eu disse a ela que queria morar onde há amor, onde a mamãe ri quando fazemos o jantar, onde o senhor Otávio me lê histórias e não se cansa das minhas perguntas. Ela abraçou os dois. Eu também disse a ela que aquele outro senhor não é meu pai. Pai é alguém que está com você quando você está doente, que se lembra de quais são seus livros favoritos, que ama sua mamãe. Otávio sentiu lágrimas nos olhos. Aquela menininha acabara de defender a família deles melhor do que o advogado mais caro do mundo. Quando a juíza proferiu o veredito, havia um silêncio absoluto na sala. Júlia permaneceu com a mãe e seus desejos foram considerados prioritários. Marcelo recebeu o direito a visitas, mas apenas sob supervisão e somente se Júlia quisesse. Ao sair do tribunal,
Otávio pegou Júlia nos braços, que chorava de alegria. Isso significa que ficamos juntos? Ela perguntou. Para sempre, ele prometeu. 6 meses depois, Otávio estava no jardim da nova casa. Não tão grande quanto sua antiga mansão, mas muito mais cheia de vida. A casa era clara, cheia de janelas, com uma grande cozinha onde todos os dias de manhã Lívia e Júlia preparavam o café, conversando sobre os planos para o dia. Naquela manhã era especial. Lívia estava na bancada da cozinha em um simples vestido branco, e Júlia, no papel de daminha, arrumava pétalas de flores na mesa. Em 1 hora, eles se casariam, em uma pequena cerimônia no jardim, apenas com os mais próximos. Senhor Otávio! Júlia exclamou, correndo até ele com um buquê de flores do campo. Mamãe está pronta e está linda. Ela realmente estava linda. Quando Lívia saiu de casa, Otávio sentiu o mesmo que em seu primeiro encontro, que seu mundo organizado estava prestes a mudar. Mas desta vez, ele não temia essa mudança. A cerimônia foi curta e simples. O padre que os abençoou sorriu, enquanto Júlia se tornava oficialmente sua filha por meio da adoção. A menina segurava as mãos dos dois como se quisesse ter certeza de que nunca mais se separariam. E agora, Júlia disse quando as formalidades foram concluídas, podemos finalmente nos chamar de família. Após a cerimônia, quando os convidados foram para casa, o trio sentou-se no terraço. Júlia lhes mostrava seu mais recente desenho, a casa onde agora moravam, mas cercada por um jardim cheio de animais e crianças. Esta é a casa do nosso futuro, ela explicou. Mamãe diz que talvez eu tenha irmãos. Lívia corou. Júlia, são planos para o futuro. Mas eu quero ter um irmãozinho ou uma irmãzinha, a menina insistiu. Para também ter quem ensinar a ler. Otávio abraçou a esposa e a filha. Tudo a seu tempo, ele disse. O mais importante é que estamos juntos. À noite, quando Júlia já dormia, Lívia e Otávio sentaram-se na cozinha tomando chá. Isso se tornou um ritual diário deles, aqueles momentos tranquilos no fim do dia, quando podiam conversar sobre tudo e sobre nada. Você se arrepende alguma vez? Perguntou Lívia. Daquela vida antiga, daquele silêncio, daquele controle? Otávio pensou na resposta. Sabe do que me arrependo? De ter demorado tanto para entender o que significa ser feliz. Eu pensava que felicidade eram conquistas, dinheiro, admiração de outras pessoas. Mas descobri que felicidade é o cheiro de café pela manhã, quando alguém faz seu café. É a risada de uma criança que te lê suas historinhas. É a sensação de que você volta não para uma casa, mas para uma família. Lívia sorriu. E eu me arrependo de ter tido tanto medo de sonhar com algo mais do que apenas sobreviver. Eu pensava que ser uma boa mãe para Júlia seria o suficiente, mas agora sei que mereço também amor, um parceiro, felicidade. Otávio pegou a mão dela. Prometo que todos os dias vou trabalhar para que você se lembre disso. Nesse momento, Júlia entrou na cozinha, de pijama, esfregando os olhos. Não consigo dormir, ela disse. Mas não porque estou triste. Não consigo dormir porque estou muito feliz. Eles a pegaram nos braços e os 3 se sentaram no sofá da sala. Júlia deitou a cabeça no colo de Otávio e Lívia se aninhou no ombro dele. Vocês podem me prometer uma coisa? Júlia perguntou sonolenta. Tudo, Otávio respondeu. Prometam que nossa felicidade vai durar muito, muito tempo. Lívia e Otávio se entreolharam por cima da cabeça da menina. Prometemos, disseram ao mesmo tempo. Quando Júlia finalmente adormeceu, eles a levaram para o quarto dela. Na parede pendurado estava seu primeiro desenho, aquele que mostrava 3 pessoas de mãos dadas. Agora, meses depois, aquele desenho havia se tornado realidade. Parado na soleira do quarto da filha, Otávio pensou em como sua vida havia mudado.
A casa não era mais um museu de seus sucessos, mas um lugar cheio de risadas, conversas e amor. O trabalho não era mais o único sentido da vida, mas uma forma de proporcionar segurança à família. E o futuro não era mais algo que ele planejava sozinho, mas algo que ele construía junto com as pessoas mais importantes de sua vida. Quando apagaram as luzes e foram dormir, Otávio sabia que finalmente havia encontrado o que por anos buscara inconscientemente. Não era sucesso financeiro ou reconhecimento social. Era algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais valioso. Um lar cheio de amor e uma família que o esperava todos os dias. E lá fora continuava a chover, mas desta vez era a chuva da esperança, a chuva de novos começos, a chuva de um futuro feliz. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.